Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os meus irmãos que vão participar dessa live. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Eu quero entrar aqui. Louvado seja Deus. YouTube, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos entrar. Olha a imagem, né, irmãos, que ficou. Vamos entrar. Nesse YouTube não, tá, irmãos? Aparece alguns de vídeos. Pronto. Eu não sei se eu deixo lá dentro. Sim. Olha. Eu tô aqui, meus irmãos. Vou aproveitar que tô trabalhando em um negócio aqui. Agora, e já vou aproveitar e a gente conversa um pouco, né, meus irmãos? Se ficar caindo aí, não repara, não é assim mesmo, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos falar aqui. Vamos ver qual é o assunto que nós vamos falar. É tanta coisa que nós temos para conversar, né? Muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Tenho essa nova doença aí, meus irmãos, que está acontecendo aí, né? Desde já, deixe seu like, né? Se inscreva. Depois comente e compartilhe também. Ajuda esse canal aí. Em nome de Jesus. Vê o sininho de notificação, né? Deixa ativado para você receber a notificação quando a gente entrar aqui ou a gente postar um vídeo. E também vê sua inscrição, porque o YouTube ama as pessoas, né? YouTube é muito complicado. Minha internet só tá misericórdia, até hoje nunca arrumamos. Só a misericórdia de Deus, mas nós vamos arrumar. Então, meus irmãos, vamos lá. Essa nova doença aí, eu não sei nem falar o nome dela lá, né? Que diz que é varíola, né? Dos que vem da varíola, não sei o que, dos macacos, não sei o que. Tá aumentando muito, né? Tá aumentando bastante. Não somente no Brasil, mas no mundo, né? E isso pode virar, né, meus irmãos? Nós acreditamos que pode virar uma pandemia. É o que nós acreditamos. Então, realmente, meus irmãos, você que estiver ouvindo esta live, nós estamos no fim dos tempos. Muitas pessoas eu não entendo porque que não se convertem, não busca a Deus, não aceita Jesus. A gente não entende, mas a Bíblia diz que quem convence o homem também não é a gente, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como eu estou ocupado aqui, meus irmãos, eu não vou poder ficar pegando no celular e mostrando alguns textos, né? Mas eu vou falando aqui. Os que eu souber de cor eu falo, né? Então, meus irmãos,
de poucos. Eu decoro muito pouco coisas. Eu tenho uma memória assim para decorar muito. Não decoro facilmente as coisas, né? Então vamos lá. Então, meus irmãos, a situação. Eu não entendo porque as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem buscar a Deus, as pessoas não querem se converter. Eu não entendo. Não compreendo, sabe? Apesar que isso é bíblico, né? A Bíblia diz que nos últimos dias o povo não iriam, né, dar ouvido à palavra de Deus. E quando dão, querem seguir da maneira que quiser, né? Ou seja, estariam na apostasia. E essa doença aí, ela, segundo o que o pessoal diz, e os documentos apresentaram que estava no imunizante. Estava no imunizante daquele negócio que teve no mundo todo. Que foi para acabar com aquele negócio. Então diz que isso aí já estava dentro desse imunizante, como outros, eles dizem, e mostram os documentos. E outras doenças também estavam dentro, outros vírus. Então, isso que está acontecendo, a gente fala essas coisas aqui, mas sabe que essas coisas são coisas muito pesadas, né? Mas isso que está acontecendo é um plano da elite mundial. Você que muitas vezes acha que o que a gente fala é ideia errada, teoria de conspiração, você pode estudar muito bem. Isso que você vai ver que é realidade. Então isso é a elite querendo diminuir as pessoas. Porque assim, quando você tem um número pouco de pessoas, é mais fácil você manipular e para você controlar, né? Quando você tem um número maior de pessoas, mais difícil. E eles também têm um projeto de ter tal quantidade de pessoas no mundo. É o que essa elite mundial tem. Então isso é um projeto deles. É por isso que eles mesmo inventam essas doenças. Você vê que aquela lá saiu de um laboratório lá num país lá que a gente fala dragão vermelho, né? A segunda maior potência mundial, a primeira potência mundial, a gente já pode dizer assim, né? Vamos dizer, o país da tecnologia. E aí, meus irmãos, nós vemos essa situação muito complicada. Muito complicada. E vai piorar. Vai piorar cada dia mais, irmãos. Vai aparecer mais. Isso é tudo cumprindo a profecia bíblica. Mateus capítulo 24. Se nós formos ler a Bíblia, diz que vocês vão ter lá o que? Pestes. Vai ter o que? Peste, doenças. Doença, meus irmãos. A Bíblia está se cumprindo. Só não vê quem não quer. Você que está aí desapercebidos, você precisa começar a ficar apercebido. Você precisa começar a analisar. Você precisa começar a ver. Isso tudo é projeto para vir o anticristo. O anti-messias. Filho da perdição. O homem do pecado. O homem da iniquidade. Então, meus irmãos, nós estamos no fim dos tempos. A Bíblia fala de guerra. Rumores que ameaçam de guerra. Terremotos. Fomes. Falsos profetas nem se fala. Porque eu já falei aqui diversas vezes de falso profeta. Eu já estou, vamos dizer, até cansado de falar de falsos profetas. Eu vi um irmão pregando hoje, estava ouvindo mais cedo aqui, né? Achei a live dele e estava ouvindo. Então, realmente, irmãos, a religião está enganando as pessoas. Muitas religiões, não que seja errado você ir em uma igreja, não que seja errado você congregar, não que seja errado você participar de uma igreja. Não é errado, pelo contrário, é bíblico. A Bíblia diz para nós congregarmos, para nós congregar. É bíblico isso. Mas a maioria das igrejas não tem compromisso com a palavra de Deus. Essa é a pura e verdadeira realidade da palavra de Deus. As pessoas não
né, os líderes religiosos, a maioria não tem compromisso. As igrejas, não todas, mas a grande maioria, está corrompida. Os pastores querem dinheiro. A maioria dos pastores, não todos, mas a maioria quer dinheiro, irmãos. Então você vai para uma igreja e a igreja apoia tudo que não presta. É claro que tem umas igrejas que tem alguma divergência ali, algum pensamento diferente, alguns probleminha, mas é uma igreja séria, porque não existe igreja perfeita. Mas tem umas, irmãos, que é feita mesmo para enganar. Ela tá ali fazendo o papel de enganador. Entendeu? Já tem umas que é para isso mesmo. Tem umas que alguns erros doutrinários, alguma questão, tudo bem. Mas a maioria é para enganar. É para os pastores enriquecer. Os pastores têm compromisso com as almas. E muitos distorceram o evangelho, quer viver o evangelho de qualquer forma. Então nós estamos num tempo muito difícil. Lá no livro de Amós fala, né, meus irmãos, que Deus mandaria fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra. Eu acredito que o povo já está tendo essa fome. Um cristão verdadeiro já sente saudade de ouvir aquela palavra, né, de renúncia, né, meus irmãos, aquela palavra de cruz, aquela palavra para a gente realmente nos conscientizar, para ser mais crentes, aproximar mais de Deus, deixar as coisas do mundo. Os crentes verdadeiros não escutam mais essas palavras dificilmente em uma igreja. Quando você vê um irmão pregando na rua, você não vê mais na igreja pregando contra a imoralidade, contra a sensualidade, o adultério, o segundo casamento. Você não vê nas igrejas pregando contra o futebol, contra a mentira, jogos. Você não vê mais na igreja pregando contra falar mal do irmão, fofocar, roubar, alguma coisa desse tipo. Você não vê mais nas igrejas. Receba a benção, você é abençoado, Deus é na sua vida, você é o centro, não sei o que. Deus vai te abençoar. Agora começa a revelar CPF, identidade, revelar. É isso que você vê nas igrejas hoje. Infelizmente é difícil, irmãos. Eu digo para vocês aqui, ó, e eu moro no interior. Presta atenção, eu moro no interior, um lugarzinho simples. Imagina a cidade grande, eu vou nas igrejas, irmão. Não vejo exortação. Contado você chegar na igreja e ver um pastor pregando chicote de Jeová. Não, você vê lá, não, receba, você vai ser abençoado. Como a mulher do fluxo de sangue você vai receber. Não sei o que. É só bênção, irmão. Nunca falo, você precisa se consertar. Se você não se consertar, você não vai receber nada. Entendeu? Então, irmãos, está difícil até congregar. É a fome. A fome espiritual. A fome da palavra. Já chegou, irmãos. Já chegou. Agora o que nós devemos fazer é o que? É ler a Bíblia. É o que o pastor estava falando, o irmão pregando. E é mesmo, irmão. Se nós ir pelos pastores, a maioria está tudo enganado. A maioria está tudo se perdido. Se nós ir pelos pastores, nós vai junto com eles, nós vai se perder também. Então nós temos que ler a Bíblia para nós não ser enganados. Por isso que a Bíblia diz, examina a Escritura. Por que nós erramos? Porque nós não lemos a Bíblia. A Bíblia diz em Oséias 4:6, meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, irmãos. Então o crente não ora, aí o crente vai pelo que o pastor, o bispo, apóstolo, padre fala. E aí a gente começa a errar também. Porque eles distorcem a Bíblia. E o diabo vem, Paulo já escreveu que o diabo vem transfigurado em anjo de luz. Você acha que o diabo vai vir com um cabão grande? Com 2 chifrão? Não, o diabo vem vestido igual um político, bem elegante, né? Enganador, os políticos. Eu tenho raiva de política, irmãos. Aqui está no tempo de política, né? Na verdade, no Brasil. Eu tenho raiva. Político é falsidade. Aí muitos crentes na política, tudo errado. A primeira coisa, se você é crente, você já não pode entrar na política, porque os dois não misturam, é igual água e óleo. Segunda coisa, vai ter que mentir. Duvido deles não mentir. Então, meus irmãos, aí já começa errado. Os crentes estão envolvendo tudo na política. Entendeu? Então tá tudo errado. Não é crente, irmão. Diante da Bíblia não é crente. Não é crente diante da Bíblia. Um crente envolver com política. Aí você pode me dizer, mas na Bíblia diz que tal pessoa era isso, era política. Não, naquele tempo, irmão, a política sempre foi errada. Mas naquele tempo era outra coisa. No Evangelho de Jesus, Jesus não disse, seja um senador. Jesus não disse, seja um deputado. Não.
Jesus não disse isso para ninguém. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus não disse, ir lá e pregar política. Não, você não vai pregar política. Você tem que pregar o evangelho, irmão. Deixa de ideia errada. Agora, você vai votar em alguém, é o direito do cidadão vote. Agora você vai ficar fazendo campanha, é outra coisa errada, crente ficar fazendo campanha. Indo em zoada, junto com o povo, entendeu? Isso é errado, eu tô dizendo assim, tá lá no meio e tal. Isso é errado demais, você no meio daquela zoada, um difamando o outro, um falando o outro. Não é para crente, irmão. O crente é diferente, irmão. O crente tem que fugir da aparência do mal. Nós tem muitos erros que nós precisamos corrigir nossa vida. Então, o problema é que a política, irmão, ela não é justa, a política. Ela é injusta. Não tem justiça dentro da política. Você vê o que, irmão? Que justiça? Só injustiça, é só mentira, um acusa o outro, um fala mal do outro. E se não falar mal do outro, se não mentir, não ganha. Se não comprar voto, não ganha. Aí, como o irmão estava falando, crente que vende voto, você é crente? Você está vendendo voto, você é crente? Você não é crente? Não é crente? Você está vendendo voto? Não pode vender voto. Meus irmãos, então, tá completamente difícil, irmãos. Tá difícil. Eu sou totalmente, o crente e a política, eu sou totalmente contra. Vejo que na Bíblia isso não dá certo. Porque você vê o ambiente, você vê como o político tem que fazer, não combina. Os crentes que estão na política não são verdadeiros crentes, essa é a verdade. E o cristão verdadeiro não pode se envolver em política. Ele pode votar normal, né? Votar, ter o candidato dele, tudo bem. Agora, ir lá, fazer campanha, tá no meio daquela fusaca, aquela zoada, não. Aí tá completamente errado. Irmãos, então, como eu estou dizendo, todos nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida. É como quem de nós não precisa de um conserto, né? Eu preciso, irmãos, consertar muita coisa, mudar muita coisa. Todos nós precisamos consertar, todos nós precisamos mudar, né? Então nós temos que lutar para melhorar a nossa vida diante de Deus. Deus abençoe. Entrou mais uns irmãos aí. Glória a Deus, mais uns 3. Tem 3 irmãos. Deus abençoe, né? Então, eu estava falando das políticas, irmãos, né? O cristão é a política, né? Depois aí você volta aí no vídeo que você vai ver o que eu falei, né? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu também falei da doença, da que está aparecendo aí, né? E sim, você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus na sua vida. Oh, meu amigo, minha amiga. Depois da morte segue-se o juízo. Tem gente que pensa que existe purgatório. Tem gente que pensa que o padre vai fazer uma missa e tal. Depois que você morrer, você vai pro céu. Não, tem isso não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, nós precisamos, você que nunca aceitou Jesus, precisa aceitar Jesus na sua vida. Precisa abandonar o pecado. Precisa ser fiel para morar no céu. Você está esperando o quê? Depois que você morrer, ou eu morrer, vem um juízo. Deus julgará cada um. Se nós aceitar Jesus e obedecer a palavra, nós vamos para o céu. Mas se nós não aceitar e não obedecer a palavra, ou mesmo se você, vamos por um exemplo, se eu e você dizer que é crente e não obedecer a palavra, não vai para o céu, não vai para a perdição. Tá entendendo? Então, o cristão, para ser salvo, ou a pessoa para ser salvo, tem que aceitar Jesus no seu coração e obedecer a palavra. Não é a religião, não é a placa da Assembleia, nem da Deus Amor, nem da Batista, nem da Universal. Não vai salvar ninguém. Entendeu? O que salva é a obediência à palavra. É crer em Jesus e obedecer a sua palavra. É isso que vai salvar o homem. Entendeu? A religião, a gente tem um tempo para congregar? Tem. Porque a gente precisa, mas não salva. E cuidado aonde você está congregando, né? Porque... cuidado, talvez você está numa seita, numa igreja aí que os pastores só querem manipular e quer só dinheiro. Então, se você puder congregar numa igreja melhor, congregue. Se você puder ir para uma igreja melhor, vá. Procure uma igreja que está mais próximo da sua Bíblia. Leia a Bíblia e vê qual é a igreja que encaixa. Sim. Não espere mais nesse mundo não. Você está esperando o que nesse mundo? Você está esperando ficar rico? Você está esperando casar? Você está esperando o quê? O que você está esperando para aceitar Jesus? O momento é agora, a hora é agora. Se você morrer sem Jesus, o que será da tua alma? Vai sofrer para toda a eternidade?
O rico e o Lázaro, o rico e Lázaro, que era o pobre e o rico. Você vê que o rico foi para o céu, e o rico foi para o inferno, para o Hades, e o pobre foi para o céu. Mas é porque o rico era rico que ele foi para o inferno? Não. E era o pobre, ele foi para o céu porque ele era pobre? Não. Não. Você tem que entender. É por quê? Por causa da forma de viver de cada um. Irmãos, está caindo, não repara aí não, tá? Lázaro vivia da sua forma honesta. Lázaro vivia da sua forma honesta, fiel a Deus. Por isso que foi salvo. Porque servia a Deus e fazia as coisas certas. O rico foi para o inferno por quê? Porque era desobediente à palavra de Deus, orgulhoso, não ajudava o próximo. Aí você vê as características. Lázaro estava seguindo certo. O rico estava seguindo errado. Por isso que o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. A Bíblia diz que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não é porque um era pobre e o outro era rico. Não. Você pode ser rico e ir para o céu. Ou você pode ser pobre e ir para o inferno. Entendeu? Vai depender das nossas atitudes. O que nos diz que nós vamos para o céu ou não é nós obedecer a palavra de Deus. Se nós for rico e desobedecer, nós não vamos para o céu. Se nós for pobre e desobedecer, nós não vamos para o céu. Agora, se nós for rico ou pobre e obedecer, nós vamos para o céu. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Né? Não é questão de riqueza que vai salvar o homem, é a obediência do homem. Então, meus irmãos, Jesus Cristo quer te abençoar. Jesus Cristo, ele cura. Jesus Cristo pode resolver esses teus problemas. Ele não mudou, ele é o mesmo. Só que a maior bênção que ele quer te dar é a salvação. Jesus pode te curar dessa enfermidade. Jesus Cristo pode te libertar desse problema que você está passando. Jesus Cristo pode fazer uma obra na sua vida, na sua família, no seu casamento. Jesus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Jesus pode resolver todos os problemas. Você pensar um problema aí que você tem, Jesus pode resolver. Qual seja que for. Lucas capítulo 1, versículo 38. Para Deus é impossível. Deus pode resolver tudo para você. Tudo que você estiver passando, que você dizer assim, eu estou passando por um problema, Deus pode resolver? Pode. Com certeza, Deus pode resolver tudo, mas a maior bênção é a salvação. Deus liberta da depressão. Deus liberta da depressão. Deus abre a porta para o que está desempregado. Deus faz tudo, meu irmão, que você precisa e necessita, meu irmão e minha irmã. É só você confiar em Deus, entregar a sua vida a Jesus. Eu estava, meu irmão, em um vídeo aí atrás falando sobre relacionamento. Quem assiste meus vídeos, a maioria não são jovens. Não sei porquê, não entendo. Mas a maioria são pessoas mais maduras. Eu entendi a faixa etária de idade, mas já esqueci. Então, meus irmãos, sobre relacionamento, eu estava falando. Olha, você vê como o feminismo... Você está vendo que eu converso um monte de assunto, irmão? É um monte de assunto. O feminismo é terrível. O que é que o feminismo fez? O feminismo fez as mulheres, não todas, a sua grande maioria, ser insubmissa aos homens. Por que relacionamento e casamento está difícil? Por quê? E por que está acontecendo tudo aquilo que eu falei para vocês? Vocês assistem aí meu vídeo falando do Red Pill, o movimento. Esse vídeo aí, depois você assiste aí. Então, aconteceu tudo isso, o movimento feminista e agora o movimento Red Pill. Por quê? Porque o movimento MGTOW, porque as mulheres também estão insubmissas aos homens. Aí um exemplo, você casa com uma mulher, não que a mulher é obrigada a isso e aquilo, mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. O homem é cabeça, a mulher tem que... Os dois têm que estar de concordância, né? Mas o homem é o cabeça da casa. Aí imagina, a mulher quer andar de todo jeito. As mulheres não respeitam mais os homens, quer andar mostrando a nudez. Você casa com uma mulher, sua mulher anda com roupas imorais. Sua mulher não quer te respeitar, anda com pessoas que não deveria andar. Infelizmente, anda com pessoas que não deveria andar. Mulheres que não deveriam andar. Né, que não vão trazer benefício para ela, e aí elas não são submissas, não obedecem mais o homem.
Porque o feminismo criou isso. Ó, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, eu não preciso de ninguém, se ele me quiser assim e tal. Entendeu? Tudo isso através do movimento feminista. O feminismo acabou com os casamentos. Acabou com os casamentos. Porque as mulheres começaram a virar autoritárias e insubmissas. E por acontecer, os casamentos foram acabando, porque as mulheres mais submissas aos homens como eram. Eu sempre pergunto aos homens, meus irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, o mundo já se maligno. Não essa, mas um dia ainda a gente vai arrumar, porque a gente nunca deu para arrumar essa internet, mas vai arrumar em nome de Jesus. Ó, irmãos, não tem mais jeito para esse mundo não. Cada quem que se cuide, busque Jesus, porque a única saída é Jesus. Mas pro mundo, em direito, não, irmão. A maioria é perdição. Jesus falou, muitos chamados, poucos escolhidos. Está lá em Mateus 7,13, que diz, a porta é larga que conduz à perdição, mas a porta é estreita que conduz à salvação. Muitos passam pela larga e poucos pela estreita. Entendeu? Poucos. O que é a porta estreita? Jesus, a palavra. Porta larga é o mundo, os prazeres do mundo. Então, o que está acontecendo? Não conserta mais. A única forma que Deus vai... É por isso que Deus vai mandar fogo, irmãos, e vai destruir o mundo todo. Deus vai castigar antes de destruir esse mundo. Deus vai castigar muito o Brasil. Deus vai castigar muito o mundo, por causa que o povo não quer saber de Deus, irmãos. Você vê aí, não tem mais jeito não, irmão, pro mundo não. Quem quiser que se salve. Salva-se no sentido... Quem quiser que faça a sua parte e busque a saída para ele, que a saída é Jesus. Mas dizer assim, para o mundo, a solução para o mundo todo não tem. A maioria não quer, irmão. A maioria quer satanismo, macumba, feitiçaria, ateísmo, promiscuidade. Entendeu? Então é isso que está virando o mundo, irmãos. Então a gente olha assim para o mundo e fala, meu Deus, que mundo terrível. Terrível. O mundo está terrível, irmãos. Terrível, terrível. Você olha e você fala, meu Deus, que mundo. É a felicidade do crente, meus irmãos, que ele morre com Cristo, que ele vai morar na glória, que ele vai morar no céu. Aleluia. Oh, maravilha. Coisa melhor, meus irmãos, é servir a Deus, porque um dia, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que ele enxugará dos olhos toda lágrima, não vai haver dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas se passaram. Lá no céu, meus irmãos, vai ser só felicidade, só alegria. Vale a pena nós lutar pelo céu. Vale a pena nós renunciar a nós mesmos, desejos carnais, nossas vontades para morar no céu. Deus preparou uma mansão para nós lá, meus irmãos, de ouro, pedras preciosas. Lá não tem choro, não tem tristeza, mas nós vamos viver alegre para sempre com o Senhor. Aleluia. Na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, a felicidade da pessoa está com Jesus. Porque esse mundo, irmãos, está podre. Esse mundo está cheirando mal. Esse mundo, irmãos, Deus vai castigar esse mundo, esta nação, as nações. Então, a nossa saída é Jesus Cristo. A saída não é a política, a saída não é a medicina, a saída é Jesus. A saída é até que a medicina pode ajudar, até que a política pode ajudar alguma coisa, mas a saída é Jesus. Se Jesus, meu irmão, não entrar na causa, nada se faz. Nada se faz se Jesus não entrar na causa, nada pode mudar se Jesus não entrar na causa. Então, meus irmãos, o fim de tudo, o fim, e é o fim mesmo. Não tem para onde correr, né? Correr para os braços de Jesus. Você que está orando, ore mais. Você que está jejuando, jejua mais. Você que está buscando, busque mais. Eu estou pedindo força e graça, que eu quero buscar mais a Deus, irmão. No tempo do fim, dedicar a nossa vida mais a Deus.
Vamos deixar os nossos pecados, tudo aquilo que nós faz que é desagradável a Deus, vamos deixar. As pessoas estão errando porque não estão lendo a Bíblia, não estão tendo uma vida de busca intensa para pedir a Deus. Oh, Deus, me revela, Deus, se eu estou errado, se eu estou certo. Eu sempre falo, Deus, me ajuda, Pai, me consertar onde eu preciso consertar, mudar onde preciso mudar. Porque falhas, entendeu? Mas tem hora que a gente acha que tá tudo bom e talvez não tenha. Pois é isso aí, né, meus irmãos? É isso aí. Nós estamos evangelizando num projeto Fim dos Tempos. Estamos aí. Quero agradecer os irmãos que têm orado por nós, nos ajudado desse canal. Eu agradeço vocês que têm ajudado esse canal com like, compartilhando, se inscrevendo, curtindo, comentando. Obrigado você que tem orado por mim, por nós, que estamos num projeto de evangelismo. Obrigado, irmãos. Deus tem abençoado. Grandes bênçãos na minha vida, né? E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Nós só temos a agradecer a Deus. A gente não merece nada, né, meus irmãos? Mas Deus é maravilhoso. O que Deus tem feito na nossa vida é coisas grandes, coisas maravilhosas. Só temos a agradecer. Então, meus irmãos, a Bíblia diz em Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei coisas. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós temos que clamar a Deus. Nós temos que clamar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, meus irmãos, de todo o nosso entendimento. Nós temos que clamar a Deus, meus irmãos, buscar a Deus, para que Deus venha nos ajudar, para que Deus venha nos socorrer, para que Deus venha nos dar vitória, meus irmãos. A Bíblia diz em Josué, se eu não me engano, capítulo 1, versículo... Aleluia, capítulo 1, versículo 8, 6 ou 8, que diz: esforça e tem bom ânimo, que eu sou contigo. Então, nos esforcemos, meus irmãos. E Deus nos dará vitória. As lutas que nós passamos, Deus vai nos dar força para vencer. Deus nos dará força para nós passar pela luta, meus irmãos, dando glória a Deus. Deus vai nos dar força para vencer as tentações, os problemas. Deus vai abrir uma porta de saída para os nossos problemas. Deus vai nos abençoar. É só nós ser sinceros, nós ser fiel. A Bíblia diz que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, oh, meus irmãos, aquele que ouve a palavra e pratica é como alguém que edifica a casa sobre a rocha. Vem a tribulação, os problemas e ela fica firme, meus irmãos. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma casa na areia, né? Não tem força. Mas se nós obedecer a palavra, irmãos, se nós esforçar para ser fiel, Deus vai nos honrar, nós vamos ser abençoados. Oh, glória. Então, meus irmãos, o que importa é a nossa sinceridade, a obediência a Deus. É isso que importa. Olha, irmãos, nós temos que se preparar. Eu vi aí na Nicarágua que eles já estão cobrando imposto das igrejas. E há muito tempo aquele ditador lá tem perseguido os cristãos lá, né? Esse nosso governo, irmãos, é um governo maligno. É um governo terrível. Deus permitiu ele vir aqui para mostrar quem é crente e quem não é. Para Deus fazer uma grande obra na nação. Que a igreja é a igreja, mas... em todo tempo, claro que a igreja é a igreja. Mas na hora da perseguição você vê os verdadeiros crentes, né? Quem é crente e quem não é. Então Deus está fazendo uma limpeza nos altares. Deus está fazendo as coisas tremendas, lindas. E vai vir a perseguição, irmão. Eu estou orando para Deus, me ajuda a estar preparado, Pai. Porque nós vamos também passar na grande tribulação. Esse negócio de arrebatamento secreto, pré-tribulacionista, eu não acredito mais. Depois de estudar, meus irmãos, e a gente vê que realmente nós vamos passar na grande tribulação. E aí nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. A Bíblia diz em Efésios 6:10.
revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, né? E depois de ter feito tudo isso, está firme. Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Leia Efésios 6:10, pois nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. Oh glória! Então são muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós vemos que tudo está se cumprindo. Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados. Preparados para subir. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Até a próxima. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção de todos.